Olá, vamos para a lição 39. A lição 39, ela também é de 4 períodos de 5 minutos ao longo do dia. Ela é 4 períodos de 5 minutos durante o dia. Vamos lá para a leitura. Lição 39. A minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercício foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acredita que a culpa é o inferno. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditares, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercício. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a tua salvação. E o que acontece com a tua própria salvação? Não pode dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplica os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas. As que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? 5 minutos completos são recomendados em insistência para 4 períodos de prática mais longos, para o dia de hoje. 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de práticas mais longos para o dia de hoje. A sessão de prática mais demorada e frequente são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessão em vez de 6 mais longas. Embora se sugira fazer ambas. Começa o período de prática, como de costume, repetindo a ideia para ti mesmo. A minha santidade é a minha salvação. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumir o pensamento, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso é deles que precisa ser salvo, desses pensamentos, desses sentimentos de depressão, medo, desamor. Por isso é deles que precisa ser salvos. Situação específica, evento ou personalidade que associa com qualquer tipo de pensamento de desamor são um sujeito adequado para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os vejas de modo diferente. E é a tua benção sobre eles que te salvará e te dará visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo. Meus pensamentos de desamor em relação estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Então aqui você vai aplicar o seguinte: os meus pensamentos de desamor em relação a fulano de tal, o acontecido, em relação ao Roberto, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Ou os meus pensamentos de desamor em relação ao meu trabalho estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches esses períodos de prática mais fáceis, seus intervalos com vários períodos curtos, durante os quais apenas repete lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também pode achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxa e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio.
Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Enquanto isso, deve sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercício em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mude de ideia em si. Seja como for que escolher usar a ideia, deve ser expressa de modo que o seu significado seja fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original, acrescentando: se a culpa é o inferno, qual o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por dia, ou mais, se possível, pode perguntar essa questão a ti mesmo. Repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgir tentação, uma forma particular útil da ideia é: a minha santidade é a salvação disto. A minha santidade é a minha salvação disto. Então, aqui, quando você aplicar os meus pensamentos de desamor em relação ao meu trabalho estão me mantendo no inferno, a minha santidade é a minha salvação. Ou você pode também concluir aqui: a minha santidade é a minha salvação disto. Essa foi a lição 39. A minha santidade é a minha salvação. E também você pode praticar durante o dia também esse mantrinha, né? Muito obrigada.